Capítulo 5. Yun tinha o corpo fino e frágil, ainda menor do que Jang Xiaorou. Embora ele parecesse uma criança, no coração de Jang Xiaorou, Yun era o homem da casa, um homem que iria apoiar a família no futuro. Segurando as mãos de Jang Xiaorou, Yun sentiu sua agitação enquanto sua palma se aqueceu com um ligeiro tremor em seus dedos. Enfrentando suas mortes iminentes e a injustiça da tribo, Jang Xiaorou não esperava que alguém a defendesse. Ela só podia fazer isso sozinha, como uma menina de 15 anos, contra um bando de homens robustos. A atmosfera ficou em silêncio por um momento enquanto todos olhavam atordoados para Yun e Jang Xiaorou. Depois de um breve silêncio, alguns dos homens encarregados de distribuir o grão rugiram de riso. Ele é o homem da sua casa. Ha 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 ha, jovem moça, você não viu um homem antes? Você quer que eu lhe mostre o que significa ser um homem? Disse um dos homens audaciosamente. Um garoto que nem precisa se barbear, é um macaco fraco. Eu digo. Criança, há quantos dias você parou de usar fraldas? Alguns dos homens soltaram uma gargalhada, quando Jang Xiaorou ficou vermelha de embaraço enquanto apertava os punhos com força. Nenhuma única pessoa atrás dela estava disposta a levantar-se para ela. A classe dominante da tribo estava cheia de todos os guerreiros fortes e laboriosos. Como os fracos não podiam derrotar os fortes, ninguém se incomodava com eles, pois tinham suas próprias refeições para se preocuparem. E, eu me lembro de alguma coisa. Esse mocinho não morreu há alguns dias. Em uma pequena tribo, as mortes não eram incomuns. Ainda mais a falta de Yun, sem qualquer posição, de modo que sua morte não era novidade para ninguém. Está certo. Eu o conheço. Ele está cheio de doenças. Seu corpo é tão fraco que o vento pode explodi-lo, concordou outra pessoa. Quem disse que meu irmão morreu? Jang Xiaorou olhou para o homem como um leopardo. Era como um pardal contra um abutre. Mesmo assim, Jang Xiaorou cerrou os dentes e ficou firme. Havia um ar de intenção de matar em seus olhos, que podia ser visto em uma besta. Era difícil acreditar que uma jovem fraca como ela pudesse exibir tal olhar. Jang Xiaorou segurou fortemente um longo e fino poste de polo que ela havia escondido atrás dela. Ela secretamente tinha mantido uma flecha para fins defensivos. Diante do brilho de Jang Xiaorou, o homem franziu o senho porque ela o irritou. Como um diácono na tribo, e um membro do campo de preparação de guerreiro, sua posição na tribo era muito alta. Esta situação era como um tigre sendo preso por um gatinho. Sua moça tola, o que você está olhando? Eu vou cavar seus olhos se você continuar olhando. O homem disse com raiva, mas Jang Xiaorou continuou rangendo os dentes, sem recuar, porque eles não iriam sobreviver se eles não recebessem nenhuma ração hoje. A flecha em sua mão foi agarrada ainda mais apertada quase ao ponto de ela atirá-la. Esta moça é interessante. Situado em uma casa limpa e alta, um garoto sorrindo na armadura de prata tinha estado monitorando o conflito entre Jang Xiaorou e o homem através da janela. Este rapaz de prata tinha uma presença irresistível. Sua roupa exterior brilhante serviu somente para realçar a diferença entre ele e os plebeus sofridos. Ela ainda está escondendo uma flecha. Todos os materiais de produção de flechas foram contabilizados, mas mesmo uma seta defeituosa deve ser coletada.
Eu não sei como esta moça conseguiu esconder a flecha, mas pelo seu aspecto, ela poderia ter a coragem de usar a seta ofensivamente. Se ela fosse para a ofensiva, ela estaria definitivamente em um estado lamentável, disse polidamente um ancião de pé ao lado do rapaz de armadura de prata. Está certo. No entanto, se ela não fosse para a ofensiva, ela provavelmente morreria de fome, disse o rapaz de prata com indiferença. Fale mais sobre a garota. O ancião curvou-se respondendo: Respondo, jovem mestre, seu nome é Jean Xaorou, uma menina das castas inferiores no nosso clã Tribaulian. Ela e seu irmão não eram originalmente do clã Tribaulian. Ela era uma refugiada que conseguiu encontrar um ponto de apoio no clã Tribaulian. Alguns anos atrás, a mãe de seu irmão Yun faleceu. Os irmãos tornaram-se órfãos. Esperava-se que as duas crianças sem sua mãe morreriam com certeza, mas esta Jean Xaorou, embora jovem, surpreendentemente conseguiu cuidar de si e do irmão, e durou alguns anos. O ancião era extremamente educado. Ele sabia tudo sobre todos os 1000 que estavam no clã Tribaulian. Uma típica tribo não costumava acolher refugiados, apenas tribos menores. Na verdade, essa era uma das maneiras de uma pequena tribo sustentar sua população. No entanto, os refugiados eram sempre de um status muito menor do que os nativos. Ela é realmente uma garota de outro lugar, o rapaz murmurou para si mesmo enquanto sorria lentamente. Da situação anterior, ele percebeu que Jean Xaorou tinha um ar diferente que ele não poderia descrever, que um filho de uma tribo pobre teria. Além disso, Jean Xaorou tinha a aparência elegante e refinada. Em uma pequena tribo que suportou o sofrimento, uma menina tão bonita era uma raridade. Uma garota tão linda e encantadora, com uma atitude desafiadora com um passado desconhecido acendeu o interesse em Liu Xingjiu. Jovem mestre, ela chamou sua atenção. Perguntou o ancião que não podia resistir a perguntar. O jovem mestre Liu Xingjiu tinha um prestígio extremamente alto na tribo. O clã Tribaulian inteiro tinha poucos guerreiros, mas para um honesto conde de especialistas, havia apenas 3. Um era o patriarca, que era o ancião de vestes amarelas, o treinador do campo de preparação de guerreiros, e finalmente, Liu Xingjiu. Ele era o sobrinho neto do ancião de vestes amarelas. O patriarca já estava em seus 60 anos, mas Liu Xingjiu tinha apenas 17 anos, então ele tinha um caminho brilhante à frente. Sem dúvida, Liu Xingjiu seria o próximo patriarca. Ele também era a pessoa com maior chance de se tornar um guerreiro de sangue roxo. Com o status de Liu Xingjiu, ele não deveria se casar com uma mulher de fora, por causa de seu baixo status. E se eu estiver interessado? Logo, essa pequena tribo Liu não me deixará preso. Vou sair e ter uma grande aventura no vasto deserto. Você está tentando usar as regras do clã Tribaulian para me sufocar. Embora Liu Xingjiu tivesse dito isso calmamente, as palavras frias fizeram o mais velho tremer quando ele disse às pressas: Eu estava brincando, jovem mestre. O velho eu estava apenas perguntando. O velho eu falava demais, por favor, não leve isso a sério. O ancião estava prestes a dar uma bofetada ao dizer isso. Embora o clã Tribaulian fosse pequeno, as regras do clã eram muito rígidas. No deserto, onde os fortes dominavam os fracos, muitos países impunham o direito militar. Nas tribos, os guerreiros detinham o poder. Então, independentemente das leis, as regras do clã tribal eram extremamente rigorosas.
Os fortes mantinham a vida dos fracos em suas mãos. Liu Xingjiu, que era uma potência em sua tribo, tinha absoluta autoridade para decidir sobre o destino de uma pessoa. Além disso, Liu Xingjiu nunca mostrou nenhuma misericórdia. Desde jovem, ele passou por inúmeras tribulações, e tinha experimentado cruéis combates mesmo na tribo. Vendo o ancião prestes a dar uma bofetada, Liu Xingjiu disse friamente: "Tudo bem. Pare de agir na minha frente. Esta menina ainda é jovem. Só a quer como empregada ou concubina. Então você não precisa se preocupar. Isso não violaria as regras da tribo." "Sim, obrigado por seu perdão, jovem mestre", o mais velho assentiu apressadamente. "Bem, deixe-me perguntar a você. Essa Jiang Xiaorou, por que ela tem um sobrenome diferente do irmão dela?" Liu Xingjiu estreitou os olhos enquanto olhava para os dois no campo. Ele percebeu que Jiang Xiaorou era extremamente protetora de seu irmão, enquanto seu irmão era um fraco devido à doença. No entanto, Jiang Xiaorou parecia orgulhosa de seu irmão. "Isso, eu ouvi que quando Jiang Xiaorou estava em dificuldade, ela foi adotada pela mãe de Yun. Foi provavelmente por essa razão que Jiang Xiaorou estava muito grata à mãe de Yun, então ela também trata Yun muito bem." "Ah, isso é." Liu Xingjiu franziu o seno enquanto se levantava. "Venha agora." Vendo as pernas de Jiang Xiaorou enraizadas no chão, o homem ficou irritado. Ele deu um passo à frente na frente de Jiang Xiaorou e estava prestes a dar um tapa nela. Uma menina fraca como Jiang Xiaorou não podia comparar com o corpo grande do homem. Se esta bofetada acertasse, jogaria Jiang Xiaorou no ar. Jiang Xiaorou estava prestes a usar a flecha quando sentiu a mão dela sendo pressionada para baixo. Yun rapidamente sussurrou em seu ouvido dizendo: "Não seja precipitada." Dizendo que, em um movimento fluido, Yun estava em pé na frente de Jiang Xiaorou. "Espere," disse Yun com as mãos levantadas. "O que você acha que é?" O homem estava irritado. Era realmente este macaco magro fraco. Ele mandaria voar também. Yun estava ansioso para chutar o homem em seu saco, mas ele sabia que um homem sábio não luta quando as probabilidades estão contra ele. Tendo vivido 2 vidas, ele estava mais calmo, e sabia que ser imprudente nessa situação seria desastroso. Um homem de verdade não luta com as mulheres. Além disso, você não é do campo de preparação de guerreiros. Você deve ser muito forte, então como você pode colocar o dedo sobre uma jovem senhora? Não seria essa a piada do povo? Desconfiado das ações violentas do homem, Yun disse isso rapidamente, mas claramente. Todos os presentes ouviram. O homem hesitou quando olhou estranhamente para o rapaz na frente dele. Uma criança de 12 anos não iria saltar para o combate. Ou ele teria estupidamente tomado a bofetada no lugar da irmã e acabaria voando. Mas, saltando e dizendo essas palavras, foi uma provocação simples que foi extremamente eficaz. Ele deixou a mão no ar enquanto hesitava em deslizar a mão para baixo. Este homem sentiu como se estivesse perfurando o ar. Na verdade, como um membro do campo de preparação de guerreiro, e aos olhos de muitos, bater em 2 crianças não seria algo para se orgulhar. Além disso, havia algum conflito de interesses entre o campo de preparação de guerreiros e os cidadãos comuns, então era fácil para ele ser derrubado com palavras. O homem pode ser impetuoso, mas não queria ser falado atrás das costas. "Bem, pelo menos você conhece seu lugar."
disse o homem enquanto abaixava a mão, enquanto olhava para os irmãos. Estou de bom humor hoje, então não vou me preocupar em discutir com você. Saia agora. Yun-er. Jiang Xiaorou disse enquanto puxava a mão de Yun. Sentia-se impotente porque sabia que não tinha nada a ganhar entrando em conflito com o homem. Mas deixar significaria sua fome. Irmã Xiaorou, não se preocupe, como Yun segurou a mão de Jiang Xiaorou, gesticulando para ela se acalmar. Então, eu vou sair agora, mas antes disso, eu tenho algo para perguntar.